Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Já tem 2 pessoas aqui pelo Facebook. Louvado seja Deus por isso. Aqui no Instagram damos início agora para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Sejam bem-vindos vocês aí do Instagram e do Facebook. Nataliana Bezerra está aqui com a gente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem várias pessoas também entrando aqui pelo Facebook para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para meditarmos nesse tema que eu creio que vai ajudar bastante na nossa espiritualidade. Nosso entendimento, né? Vai abrir bastante a nossa mente para entendermos aquilo que é da vontade de Deus. Deus, ele tem muitas coisas para falar para a gente hoje. Gente, a gente vai começar às 19 horas. Ainda dá tempo de você clicar aí, você do Facebook, clica em compartilhar e compartilha para que o máximo de pessoas possa também participar juntamente conosco dessa live oracional, né? Dessa live onde vamos fazer uma meditação e vamos orar pelas famílias, vamos orar para o fim de toda a pandemia. Você também aí do Instagram, coloca o seu dedinho aí nesse aviãozinho, já compartilha com a galera para que o máximo de pessoas possa acompanhar também conosco, para que nós possamos também atingir o máximo de almas possível para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão Netinho, meu irmão espiritual, Neto Jantos está aqui com a gente. Glória a Deus. Fala, profeta. Aleluia. Cordeiro está aqui conosco também. Rai Rocha está aqui conosco. Evna está conosco também. Da Silva está com a gente aqui pelo Instagram. Aqui pelo Facebook não está dando para me ver. Vai... digita aí, galera. Digita aí alguma coisa. Vai digitando aí. Coloca um coraçãozinho. Coloca a mãozinha rezando, uma palma. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para me saber se vocês estão ouvindo direitinho. Aí no Instagram. Tá dando para ouvir? No Facebook. Tá dando para ouvir? Se tiver dando para ouvir tudo direitinho, digita glória a Deus. Se tiver dando para ouvir direitinho, diga glória a Deus. Digita aí nos comentários glória a Deus. Renata, Deus abençoe, minha filha. Que Nossa Senhora proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, Natália está aqui conosco também. A Brena está aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Está dando para ouvir direitinho aqui no Instagram. Está dando para ouvir. Todo mundo está dando para ouvir direitinho aqui no Instagram. Não sei ainda no Facebook. No Facebook está dando para ouvir aí direitinho. Se tiver dando para ouvir, digita glória a Deus. Digita glória a Deus aí no Facebook. Se tiver dando para ouvir direitinho. Tá aí, tá dando para ouvir todo mundo direitinho, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. A galera, o Felipe Breno tá aqui conosco, Andréia Martins tá aqui conosco também pelo Facebook. Já somos 12 pessoas, né, unidos em um só coração para ouvir a palavra de Deus, para orarmos. Aqui no Instagram, aqui no Facebook temos 5 pessoas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 5 almas no Facebook e 11 almas aqui no Instagram. Creio que algumas pessoas saíram para ir compartilhar. Compartilha aí, gente, compartilha aí. Chama mais pessoas para junto, né? A gente meditar na palavra de Deus e nos ensinamentos santos da nossa Santa Mãe Igreja. Ô, glória! Vai compartilhando, né? Temos um tempinho ainda, gente. Falta 4 minutos para as 19 horas, para as 7 horas da noite. E Deus tem muita coisa maravilhosa para falar ao teu coração. Então fica com a gente até o final.
vai ter um momento de oração, nós vamos pedir, vamos clamar pela tua casa, pela tua família. A irmã Jéssica entrou aqui com a gente também. Tem a Mara Barbosa, Socorrinha, está aqui com a gente. Anderson está conosco também, aqui pelo Instagram. Reze. A irmã Andréia está pedindo, está colocando aqui as intenções com um problema no estômago. Estamos em oração. Vamos orar também por você, irmã. Deus abençoe sua vida poderosamente. Olha isso, Corrinha, dizendo, oh, glória, glória a Deus. Gente, Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração, viu? Então vai preparando aí, já pega a Bíblia, já pega as Sagradas Escrituras e se você gostar de anotar, anote, viu? Ah, Lucas, mas eu vou ver primeiro a live, depois eu vou ver no teu canal no YouTube para me poder anotar as coisas. Então, tudo bem, viu? Então, se prepare, vá se preparando, vá preparando o seu coração, vá acalmando o seu coração. Talvez você passou o dia, hoje teve um dia agitado, talvez você foi trabalhar e teve um dia agitado, talvez você ficou em casa e aconteceu alguma coisa que te deixou com o coração agitado. Eu peço agora que o Espírito Santo visite a tua casa, que os anjos agora possam ir até onde você está, acalmar o teu coração, tocar no teu coração e trazer paz, para que o teu coração se acalme nesse momento, para que você possa, assim, beber de toda a graça que Deus tem preparado para você. Deus, ele vai derramar muitas bênçãos, e a gente crê nessas promessas de Deus, porque uma vez eu fui em uma pregação, irmãos, lá em Camusim, né? Foi uma pregação em Camusim, fui fazer uma pregação em um evento que estava tendo lá. Aí uma irmã estava pregando, o nome dela é Graziele. A irmã Graziele chegou a dizer que Deus é um Deus de promessas, mas de promessas cumpridas. Ou seja, Deus, quando ele promete, aquela realidade da promessa de Deus na eternidade já está cumprida. O que é que eu tenho que fazer? Tomar posse, acolher na minha vida, no meu coração, na minha história, para que ela possa realmente se concretizar na minha vida. Mas Deus, ele promete e já cumpre. Deus, ele promete e cumpre. Então veja, Deus é um Deus de promessa, mas de promessas cumpridas. Veja como isso é forte. Então toda promessa que Deus fez na tua vida vai se concretizar para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda promessa que Deus prometeu, que Deus fez na tua vida, ele já cumpriu, viu? Então toma posse dessa palavra, toma posse da promessa de Deus e deixa ela se concretizar de forma profunda na tua história, na tua vida. Deixa ela se concretizar de forma poderosa na tua vida. Glória a Deus. Olha aí a irmã Dionice, minha irmã espiritual, está aqui com a gente também. Suiane Moreira está aqui com a gente também. Aline Andrade, Deus abençoe sua vida. Que Nossa Senhora proteja. Já deu às 19 horas, então vamos dar início para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora que você, aonde você estiver, feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Esqueça tudo que está ao seu redor. Esses dias eu tenho rezado profundamente dessa forma. Senhor, eu quero esquecer tudo aquilo que está ao meu redor, porque agora é o momento que eu me encontro contigo pelo poder da oração. Feche os teus olhos agora de forma simples, suave, e trace sobre você o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos agora, dai-nos a graça de esquecermos de tudo que está ao nosso redor. Talvez eu estava pensando em fazer alguma coisa agora, mas eu quero esquecer até disso, Senhor. Porque agora eu vou estar na Tua presença. E quando nós estamos na Tua presença, Senhor, nós necessitamos depositar toda a nossa atenção em Ti. Porque o Senhor é Deus poderoso, Deus que é amor, e que nos ama de forma intensa, e o mínimo que nós devemos fazer é vos amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E agora, Senhor Deus, nós te pedimos
que tudo que está ao nosso redor silencie e se cale, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, entrar dentro da atmosfera espiritual do ventre de Nossa Senhora, porque nós sabemos que aí nós vamos ser gerados, fortalecidos, nós vamos ser alimentados e nós vamos ser colocados em uma intimidade mais profunda contigo, Senhor. Mãe Santíssima, nos cobre com o teu manto sagrado, assim como a Senhora cobriu nosso Senhor Jesus Cristo para protegê-lo de todo e qualquer mal que estava afligindo o menino Jesus. Assim nós queremos ser como o menino Jesus nos teus braços, ó Mãe, como uma criança indefesa que precisa dos teus cuidados e da tua proteção, ó Mãe Santíssima. E nesse momento nós te pedimos, Mãe, nos protege e nos cobre com o teu manto sagrado. Que todo mal que esteja ao nosso redor caia por terra nesse momento. E que a Senhora possa, nesse momento, mais uma vez, pisar na cabeça da serpente e dar-nos a vitória contra todas as insídias e todos os males do inimigo. Nós acreditamos, Mãe, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Quebra todas as correntes, porque nós queremos ser livres verdadeiramente no amor de Deus. E somente é livre aquele que se prende profundamente ao coração de Deus. Só é livre aquele que verdadeiramente se prende ao coração de Deus. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, consagrando esse momento. E agradecendo a Deus por toda a paz que Ele derramou sobre o nosso coração agora. Toda a paz que Ele depositou na nossa alma nesse momento. Vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você poderosamente. Amém? Gente, vamos dar início à nossa formação. Como é bom a gente parar um momento da nossa vida, do nosso dia, e nos colocarmos na presença de Deus, orarmos. Palavras simples, não precisa você ter palavras bonitas, seja sincero. Que o seu coração na oração seja um coração sincero diante de Deus. Diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Deus o que você está pensando. Fale para o Senhor, desabafe para o Senhor aquilo que você está vivendo naquele momento da sua oração. Talvez você não esteja conseguindo se concentrar, talvez você nem pense naquele momento de oração, mas faça um esforço, né? E mesmo que você consiga se concentrar 3 segundos da sua oração e entender que Deus está presente, aquela oração já vai ter frutos na tua vida. Porque a finalidade da oração é trazer frutos para a nossa vida. Fruto de amor a Deus, fruto de amor ao irmão. Essa é a finalidade de toda a oração. Seja uma oração que você só se concentrou 30 segundos ou 10 segundos, não sei. Talvez você conseguiu se concentrar só 10 segundos da oração que você fez durante o seu dia. Mas aquela oração ela vai trazer frutos para a tua vida. Porque o simples fato de você ter se colocado em oração, ter vencido, mesmo que seja por aqueles poucos minutos, ter vencido aquelas distrações para se colocar na presença de Deus, Deus ele derrama bênçãos na tua vida. Amém? Amém? Você que crê nisso, digita aí, eu creio. Digita. Você que crê nessas palavras e na promessa que a oração, quando ela é vivida, ela traz frutos. Você que crê nisso, digita, eu creio. Digita, eu creio. Para a gente dar início, digita aí. Enquanto você digita, já procura aí o Salmo de número 1. Salmo 1. Digita aí, eu creio. Aí, ó, já tem gente digitando, eu creio. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. A Kelvinha Souza Xavier também está dizendo, eu creio aqui no Facebook. E Deus seja louvado pelo dom da sua vida que toma posse das promessas. Irmãos, existem 2 tipos de pessoas.
aqueles que não tomam posse da promessa e vivem se maldizendo pelos cantos, dizendo que Deus não faz nada na vida deles, como é que vão fazer se não tomam posse da promessa? E aquelas pessoas que tomam posse da promessa, que esperam no Senhor e recebem a coroa da graça, da vitória, da bênção. Então, diga, eu creio. Diga também no seu coração, aí batendo no seu peito, diga, eu creio nas promessas de Deus. E você vai ver que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas Ele quer também que você tome posse, que você creia. E tudo vai se concretizar. Amém? Deus abençoe você. Irmãos, Salmo de número 1, na palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira, versículo 1 e 2. Olha o que é que diz na palavra. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Olhe como a palavra é poderosa. Vamos ler mais uma vez. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o tema que nós vamos meditar é um tema muito importante, profundo, onde nós vamos aprender uma realidade muito bela. E esse ensinamento vai nos alimentar na nossa espiritualidade e nos instruir na nossa vida, na nossa realidade natural, como família, né? Como irmão, como tio, como pai, como mãe. Essa formação vai nos ajudar muito dentro desse campo natural da nossa família, da nossa realidade e no campo espiritual, para que nós possamos crescer nas virtudes, crescer no amor e assim atingir a perfeição. Então veja, quem são, esse é o tema, quem são os nossos verdadeiros exemplos? Nós vamos falar aqui de exemplos. Exemplos são aquelas pessoas que são que têm virtudes, aquelas pessoas que fizeram bem aquilo que a gente deseja fazer, que viveram bem aquilo que a gente deseja viver e que caminharam bem e de forma heróica e de forma amorosa, que caminharam bem na graça de Deus e no caminho do Senhor, conforme a gente deseja caminhar também um dia. Nós precisamos entender essa realidade. Se nós queremos viver como homens bons, a gente tem que seguir o exemplo de pessoas boas. Se eu tenho desejo no meu coração, e isso é real, isso é verdade, porque muitas das vezes você encontra na história de até um jovem, ou então uma criança, que jovem e muito cedo entra no mundo do crime, e tem, por exemplo, aqueles traficantes, ou então aqueles bandidos, né? Aqueles bandidos traficantes, ou então aqueles matadores, aquelas pessoas que vivem uma vida de pecado intensa, que estão perdidas no vício, que estão perdidas nas drogas, que estão perdidas no mundo da perdição, na escuridão. E essas pessoas, esses jovens, às vezes têm, por exemplo, esses maus exemplos. Como também aquele que quer viver as virtudes tem, por exemplo, aquelas pessoas que viveram a virtude, que caminharam bem por essa terra e que fizeram o seu papel, né, conforme aquilo que eu desejo para mim, né? Todo mundo tem aquele chamado, entre aspas, herói, aquela pessoa que você se espelha, né? Eu tenho meus 2 filhos e eu gosto muito de utilizar esses exemplos, né? Às vezes meu filho me vê estudando, lendo a Bíblia, ou às vezes ele me vê pregando. Ele chega para mim depois e diz, eu quero ser pregador, pai. Eu quero ser pregador. Às vezes ele diz para mim essas coisas, né? Eu quero ser pregador. Ele viu e me tomou como exemplo e chegou a falar isso para mim. Davi Luiz, meu filho mais velho. O pequenininho tá naquela fase, né? Só por cima das coisas, faz isso, quebra uma coisa, quebra outra. Foi ele que quebrou minha TV, a minha antiga TV. Mas é isso. Mas às vezes os nossos filhos nos veem, nos olham, e ele nos vê como seu exemplo.
E nós devemos viver como pessoas que dão exemplo. E nós também temos os nossos exemplos. E, irmãos, aqui eu quero entrar em um assunto delicado, em um assunto em que hoje em dia está sendo como se fosse o assunto da vez, o assunto da hora, né? Muito facilmente a gente vê pessoas nas redes sociais brigando por político, político A, político B, pelo presidente A ou então pelo presidente B, por aquele que vai se candidatar ou aquele que já está lá já está lá exercendo a sua função. Então, até mesmo a gente vê isso até mesmo dentro da igreja, né? Pessoas que brigam pelo Bolsonaro, outros brigam pelos partidos de esquerda e pegam essas pessoas como exemplo. E essa reflexão foi porque algo aconteceu comigo, né? Eu estava vendo, né, no meu Instagram, aí eu vi lá uma imagem, né, uma foto que alguém postou no Instagram, que tinha 3 fotos nessa imagem, né, que tinha 2 homens se beijando das novelas da Globo, tinham 5 mulheres e um homem se beijando, né, que era uma foto daquele reality show do demônio que é o BBB, Big Brother, né, e tinha uma apresentadora do Jornal Nacional da Rede Globo, lá embaixo criticando o presidente Bolsonaro, porque em uma reunião ele falou 33 palavrões, né? Falando palavrões numa reunião. Aí eu vi aquela imagem e a gente vê o tanto que a Globo é hipócrita, né? Por quê? Porque se escandaliza porque alguém chamou palavrões, e aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro, não. Estou falando aqui da hipocrisia da Globo, né? E eu vou explicar por que eu estou falando isso. A hipocrisia da Globo, né? Que se escandaliza com palavrões e nas novelas, em rede nacional, coloca 2 homens se beijando, coloca lá várias mulheres se beijando e até cenas de sexo naquele BBB, a gente sabe que aconteceu isso. Aquele programa do demônio, né? A rede esgoto, né, de televisão se escandaliza. Aí eu repostei aquela realidade, criticando a Globo, e até eu coloquei lá em cima, Globo lixo, né? Nós sabemos que a Globo realmente é um esgoto, só passa porcaria. Aí uma pessoa foi lá no meu PV, né, lá no direct, e disse assim, irmão, você como um homem de Deus, você tem que tomar cuidado nisso, defendendo um homem como o Bolsonaro, que não que não tem nada disso. Aí começou a falar mal do presidente, né? Aí quando ela terminou de falar aquelas acusações contra mim, aqueles pensamentos temerários, né? Infelizmente foi um juízo temerário, porque ela não prestou atenção no que eu coloquei como legenda, né, daquela postagem, e nem veio me perguntar o que estava acontecendo. Aí o que foi que aconteceu? Eu falei para ela, né? Eu disse, primeiro, irmã, você tem que vir até mim e me perguntar em que sentido eu coloquei aquela foto, para quê? Para que você não possa pecar por juízo temerário. E segundo, eu não estou defendendo eu não estou defendendo o Bolsonaro, nem estou utilizando ele como exemplo, porque ele não é exemplo para mim. Eu, como católico apostólico romano, eu não tenho ele como meu exemplo. Eu tenho como meu exemplo os santos da igreja. E essa frase ela ficou ressoando no meu coração, porque aquela frase realmente foi algo do Espírito Santo. Porque agora eu quero que você entenda uma coisa. Existem até pessoas que são pregadoras, pessoas que têm influência, que estão brigando por negócio de política, por político A, por político B. A igreja nos recomenda estar dentro dessa realidade, mas sem colocar em risco as almas nas quais nós instruímos para Deus, nós conduzimos para Deus, e sem colocar em risco a nossa própria alma e nem colocar em risco a nossa espiritualidade. Tem pessoas que estão esquecendo de falar de Deus para ficar falando só em política. Eu prefiro, assim como meu fundador, como meu pai espiritual, falar daquilo que é de Deus, para alimentar as pessoas e fortalecer as pessoas, ao invés de eu ficar falando de político A, político B, defendendo um, defendendo o outro. Por quê? Porque isso não vai levar ninguém a nada.
Aí o que é que acontece? Eu começo a falar bem de um político, aí quando essa pessoa que me vê falando bem desse político, vai ver a vida desse político, aí se decepciona, aí chega a se decepcionar também com quem está falando, ou seja, comigo que estou falando. Quando eu vou dar um ensinamento de Deus, aquela pessoa já está bloqueada. Por quê? Porque eu, naquele momento de falta de discernimento, levei ela a uma pessoa que não é exemplo para mim nem para ninguém. Então veja, os exemplos da nossa vida devem ser os santos, as pessoas virtuosas, as pessoas que buscam a santidade, as pessoas que verdadeiramente querem viver uma vida de santidade. Esses devem ser os nossos exemplos. Porque nós sabemos, irmãos, que dentro da casa de Deus, e isso vai falar o Catecismo Romano. O Catecismo Romano, hoje eu fazia meus estudos, e no Catecismo Romano, na página 108, dentro da realidade do segundo artigo, que vai falar que nos limites desse reino, falando da igreja aqui na terra, dos limites desse reino, do reino de Deus, que é a igreja aqui nessa terra, nos limites desse reino vai ter pessoas boas e pessoas más. Então vai ter pessoas boas e pessoas más. Então aqui eu quero abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento e o seu coração, para que você possa ter um entendimento de quê? De saber discernir quais são as pessoas que vão ser exemplos para a sua vida. Você tem que saber discernir isso. Porque até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da casa de Deus, tem pessoas que vivem uma vida má, que são contra aquilo que a igreja diz, que são contra os dogmas da igreja, que são contra os ensinamentos genuínos da igreja. Tem pessoas assim. E eu quero que você saiba dessa realidade. Os donos das maiores heresias, né? Os autores das maiores heresias ao longo da história, que a Igreja Católica combateu, foram pessoas de dentro da igreja, né? Martinho Lutero era um padre agostiniano que se revoltou contra a igreja e fundou o protestantismo em 1517. E hoje a gente vê a multiplicidade de doutrinas do protestantismo e o mal que ele fez. Era um padre agostiniano. Então veja, dentro da igreja tem também pessoas com más intenções. Assim como dentro do grupo que o Senhor formou, nosso Senhor Jesus Cristo, dos 12 apóstolos, tinha Judas, que tinha um mau coração, que era usado pelo demônio, que Jesus mesmo falou que ele estava com o coração corrompido pelo demônio. Então a gente tem que ter discernimento para a gente entender quem de fato é exemplo para nós, para que a gente possa viver uma vida virtuosa. Viver uma vida de Deus, uma vida virtuosa, uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que Jeremias, no capítulo 21, versículo 8, diz sobre essa realidade de pessoas que escolhem o bem e escolhem o mal. Ao povo, porém, dirás o Senhor. Olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor. Coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Olha o que a palavra de Deus diz. Diante de cada um de nós tem o caminho da vida e o caminho da morte. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, eu gosto muito de repetir essa palavra, esse versículo, que mostra muito bem essa realidade. Vai falar da porta estreita e da porta larga. Da porta estreita e da porta larga. Ou seja, tem pessoas que vão pela porta estreita e tem pessoas que vão pela porta larga. E a palavra de Deus diz que numerosos são aqueles que escolhem a porta larga, a porta da perdição, e raros são os que entram pela porta estreita. Então veja, a vida e a morte estão diante de nós, diz Jeremias. Aí olha o que é que a palavra, o que é que Deus colocou no meu coração. Muitos já trilharam e muitos trilham o caminho da vida e da morte. Cabe a nós escolher a quem iremos tomar como exemplo. Muitos já viveram o caminho da vida e muitos já viveram lá atrás o caminho da morte. E muitos ainda hoje vivem o caminho da vida e muitos vivem o caminho da morte. Cabe a mim e a você, que queremos trilhar um caminho do bem, o caminho da vida, escolher alguém como nosso exemplo.
Escolher como exemplo quem? Os bons. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: a vereda dos justos, ao contrário, é como luz resplandecente, que surge e cresce até tornar-se pleno dia. Veja, o caminho, a vereda, ou seja, ela é o caminho estreito. A vereda dos justos é como um caminho de luz, que vai aumentando a sua luz, ou seja, ao passo que a gente vai crescendo no amor e nas virtudes, vai crescendo essa luz vai crescendo, e o que é que acontece? Ela se torna tão luminosa, a Bíblia vai dizer que se torna tão luminoso como o dia. Aí o que é que vai acontecer? E o versículo 19 diz assim: o caminho dos ímpios é tenebroso, não sabem onde poderão tropeçar. O caminho do ímpio é tenebroso. O ímpio não sabe onde é que vai tropeçar. Então veja, quem segue e toma por exemplo o ímpio, entra em um caminho de escuridão, que logo logo vai resultar em uma queda. E pode ser que essa queda seja uma queda eterna, no inferno. Mas quem segue o caminho dos justos, quem toma, por exemplo, os justos, ou seja, os santos, os homens virtuosos, esse caminha em um caminho de luz, trilha um caminho de luz, e esse caminho de luz vai conduzi-lo à vida eterna, o céu, aquilo que fomos criados para tomarmos posse como herança, o reino de Deus. Então entenda uma coisa, diante de nós sempre vai estar a vida e a morte, os bons e os maus, os do coração bons, retos e os ímpios. E nós precisamos tomar, por exemplo, como exemplo da nossa vida, os bons, os justos, os santos. Então, se você está em um desses grupos de WhatsApp que estão brigando por pessoas que não são exemplo, por pessoas que não são exemplo nenhum para nós, ou políticos que são de um lado A, lado B, irmão, o céu é melhor. Então é melhor a gente tomar, por exemplo, os justos, homens bons, virtuosos, que trazem para nós uma certeza de que o caminho que eles trilharam é o caminho certo a percorrer, é o caminho certo a se trilhar. Então veja, e nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza. Qual certeza o Senhor nos dá? A palavra de Deus ela vai falar em João 14,6. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqueles que trilham nesse caminho, verdade e vida, são aqueles que devemos tomar como exemplo. São aqueles que devemos tomar como exemplo. E São Paulo vai falar isso muito bem. São Paulo que chegou a dizer em Gálatas 2,20, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. São Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 11,1, e eu falei isso, né, quando eu estava falando dessa live de agora, mais cedo nos meus stories, eu falei dessa passagem bíblica, onde vai dizer em 1 Coríntios 11,1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. São Paulo estava dizendo, tomai-me como vosso exemplo. Porque vocês estão me vendo, vocês convivem comigo, vocês sabem que realmente o meu coração está voltado para Deus. E o Senhor já está me transfigurando, me configurando nele. Então São Paulo chega a dizer, olha, tomai-vos, sejais meus imitadores, tomai-me como vosso exemplo. Para quê? Para que vocês possam trilhar o caminho que eu trilhei. E São Paulo vai confirmar de uma forma poderosa que esse caminho que ele trilhou é um caminho perfeito, um caminho de que tem realmente uma finalidade que nós todos desejamos, uma finalidade de vida eterna. Né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, São Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e mantive a fé. Ou seja, foi alguém que lutou, foi alguém que verdadeiramente viveu as virtudes, que se configurou a pessoa de Cristo, que chorou com Cristo, que sorriu com Cristo, que apanhou várias vezes com Cristo, foi decepcionado como Cristo foi, que sofreu, chorou, caiu, mas levantou como Cristo.
Cristo caiu 3 vezes para nos mostrar que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, a gente vai cair. Então São Paulo também caiu e se levantou. São Paulo viveu as virtudes, lutou para ser mais e mais do Senhor, ao ponto dele dizer no texto que eu acabei de citar, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então esses devem ser os nossos exemplos. Devem ser as pessoas que nós devemos tomar como exemplo da nossa vida, para que possamos ser pessoas virtuosas. Tomai, por exemplo, os santos. Ah, Lucas, mas a gente tem que de alguma forma, participar dessas realidades. Tem. A gente tem que participar, né, dessas realidades naturais. Mas eu quero falar aqui de tomar como exemplo. Como exemplo da nossa vida, olha para a vida dos santos. Você que é casado, olha para a vida dos santos. E eu vou te dar um exemplo aqui de santos casados. Principalmente eu vou dar o exemplo desse casal, né? São Luís e Santa Zélia Martã. Quem foi São Luís e Santa Zélia Martã? Os pais de Santa Teresinha de Lisieux, ou seja, Santa Teresinha do Menino Jesus. São Luís e Santa Zélia Martã, santos, um casal extraordinário. Gente, eles tiveram 5 filhas, né? Algumas histórias dizem que eles tiveram mais 3, só que ainda recém-nascidos perderam a vida. Mas 5 filhas eles tiveram que cresceram. E essas cinco filhas que eles tiveram, essas 5 filhas entraram como na vida religiosa, foram freiras. E a mais ilustre dessas 5 filhas que eles tiveram, nós vemos ali que foram pessoas que foram instruídas pela vida de santidade dos pais. E o exemplo maior dessas 5 filhas que entraram na vida religiosa foi Santa Teresinha do Menino Jesus, santa da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, que teve aquele êxtase maravilhoso, que ela estava procurando uma chave, e quando ela vai em direção a uma escada, ela vê um menininho de braços abertos. Aí ela chega perto daquele menininho e diz, e aquele menino olha para ela, naquele momento de êxtase, e diz assim, o menino Jesus olha para ela e diz assim, ele diz assim, como é o seu nome? Aí Santa Teresa do Menino Jesus diz assim, eu sou Teresa de Jesus. Aí Santa Teresinha do Menino Jesus olha para o Menino Jesus com os bracinhos abertos e diz assim, e o seu? Como é seu nome? Aí o Menino Jesus diz assim, o meu é o seu nome invertido, é o seu nome ao contrário. O meu nome é Jesus de Teresa. Esse deve ser os nossos exemplos. Santos que foram unidos ao Senhor com todo o amor de seus corações. Exemplos de virtudes. E quem foram os pais de Santa Teresinha? São Luís e Santa Zélia Martã. Que foram santos não porque são somente por essa realidade de ser pais de Santa Teresinha, não, mas porque eles viveram o matrimônio de forma virtuosa, de forma amorosa. Esses devem ser os nossos exemplos, nós que somos casados. Você que é solteira, tome por exemplo na sua vida Santa Teresinha do Menino Jesus. Você que é um jovem, tome por exemplo São Domingos Sávio, que a sua frase marcou os séculos. São Domingos Sávio, um jovem, vai dizer a história que ele tinha por volta de 15 a 16 anos, mais ou menos a idade de Nossa Senhora quando perdeu a sua vida. Quando perdeu a sua vida não, quando ganhou a vida, quando entrou pela eternidade e foi diretamente para o céu. São Domingos Sávio era filho espiritual de São Dom Bosco, de Santo Dom Bosco. E São Dom Bosco chegou a dizer que São Domingos atingiu uma santidade muito maior do que a dele. Aí São Domingos Sávio sempre repetia, antes morrer do que pecar. Esses devem ser os exemplos dos jovens, os nossos exemplos. Nós que queremos ser de Deus mais inteiramente. Quem não lembra de São Bernardo de Claraval,
um grande exemplo de virtude e de castidade. São Bernardo de Claraval, na sua história, vai dizer que um dia ele, cansado peregrinando com seus irmãos, ele entra em uma pousada, vai dormir em uma pousada que estava à beira da estrada. E nessa pousada, a dona da pousada começa a achar São Bernardo muito bonito e começa a se interessar por ele de forma pecaminosa. São Bernardo de Claraval, muito recluso em Deus, com seu coração apaixonadamente apaixonado por Deus. Quando ele vai para o seu quarto, à noite, quando todos estão em seus quartos recolhidos, aquela mulher pecaminosa vai até a porta de São Bernardo de Claraval e abre a porta devagar. Na hora que ele escuta o barulho, né, São Bernardo já estava em oração, ele escuta o barulho da chave, ele já vê que ali é causa de queda, porque ele mantinha a sua castidade de forma viva, de forma bela. Ele começa a gritar: o ladrão, ladrão, olha o ladrão. Começa a gritar: olha o ladrão. Aí todo mundo sai do quarto, aquela mulher corre e vai embora. Aí todo mundo entra, né, não entendendo muito bem o que foi aquilo, aqueles gritos, porque não procuraram, não encontraram nenhum ladrão. Aí todo mundo vai para os seus quartos, São Bernardo fecha o quarto de novo. Aí mais tarde, aquela mulher vai de novo na porta, querendo fazer São Bernardo cair na castidade. Mas quando ela vai abrindo a porta, que ele escuta o barulho, ele começa a gritar: olha o ladrão novamente. Aí aquela mulher corre, todo mundo abre a porta, começa a procurar naquela pousada onde é que está o ladrão, ninguém acha. Aí o que é que acontece? No outro dia, pela manhã, eles vão embora daquela pousada e uns amigos de São Bernardo chegam para ele e perguntam: Bernardo, você gritou a noite inteira que tinha ladrão, a gente procurou por todos os lados e não encontramos nenhum ladrão. Que negócio foi esse de ladrão, homem? Aí ele disse: não era um ladrão, era uma ladra que queria roubar a minha castidade. Esses devem ser os nossos exemplos, os exemplos dos jovens. Esses devem ser os nossos exemplos. Por esses nós devemos seguir. Por esses exemplos dos santos, nós devemos trilhar o caminho do Senhor, sabendo que se eles trilharam esse caminho de virtude, de santidade, nós também vamos trilhar e nós também vamos conseguir atingir isso. Sermos pessoas boas. Os santos, irmãos, eram pessoas que viveram de forma íntima com Deus e amorosa com Deus. E também na sua vida natural, foram pessoas que viveram exemplarmente as suas vocações. Sejam religiosas, sejam matrimoniais, viveram de forma bela a sua vocação. Eu, como um homem que sou casado, que tenho a vocação do matrimônio, eu tomo para mim como exemplo Santa Zélia e São Luís Martin, né, os exemplos mais grandiosos, né, das Sagradas Escrituras, o exemplo mais grandioso, São José e Nossa Senhora. Esses devem ser os nossos exemplos, nós que somos casados, e os santos, os homens de Deus, devem ser os exemplos dos jovens. Você que quer ser religiosa, olhe para o exemplo de Santa Teresa do Menino Jesus, de Santa Faustina, que para viver o seu amor a Jesus misericordioso fugiu de casa, até chegou a fugir de casa, porque essa família não queria aceitar. Foge de casa e hoje nós conhecemos mundialmente Santa Faustina, apóstola da misericórdia divina. Apóstola da misericórdia divina. A gente vê aí o exemplo desses santos maravilhosos que iluminam a história da igreja. Esses devem ser os nossos exemplos. Que souberam amar aos irmãos e amar a Deus sobre todas as coisas. Que não viam no sofrimento algo ruim, mas sim uma oportunidade de se unir mais perfeitamente a Jesus crucificado, que amaram a cruz, que amaram de forma profunda a Santa Cruz, que não foram como aqueles que São Paulo diz em suas cartas, tem uns que se tornam inimigos da cruz. Não, os santos foram amigos da cruz. Existe um santo da igreja, São Luís Maria Guion de Montfort, que escreveu um livro maravilhoso,
Carta aos Amigos da Cruz, que ele vai falar da beleza de sofrer na Santa Cruz com Jesus, de unir o nosso sofrimento, unir o nosso coração que sofre ao coração sofredor de Jesus, de diminuir de alguma forma o sofrimento que o Senhor teve na Santa Cruz, sofrendo na nossa carne, de completar na nossa carne, assim como São Paulo diz nas suas cartas, de completo no meu corpo os sofrimentos que faltaram ao sofrimento de Cristo. E esses devem ser os nossos exemplos, homens que viveram verdadeiramente a santidade, que olharam para o céu e nunca mais tiraram o seu olhar do céu. A Bíblia vai dizer, a história, vai dizer que São Tomé apóstolo, ele era reconhecido aonde chegava como apóstolo de Cristo, porque ele a todo momento estava olhando para o céu. Assim como o exemplo de Santo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro filho da igreja mártir, que as Sagradas Escrituras vai relatar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que quando estavam apedrejando Santo Estevão, ele estava lá com seus olhos fixos no céu, olhando para a Trindade Santa que estava ali diante de seus olhos, esperando o momento deles fechar os olhos aqui na terra e abrir os olhos para toda a eternidade no reino dos céus. Esses devem ser os nossos exemplos, os homens que viveram o caminho da luz, que trilharam o caminho da luz, e aqueles que querem viver o caminho das trevas, rezemos pelas suas conversões, e aqueles que já trilharam e que já trilharam o seu caminho de treva, que sejam combatidos as suas heresias, que sejam combatidos as suas falsas doutrinas que criaram, que inventaram e que ainda atormentam e que quebram e que tiram a fé de muitas pessoas ainda hoje. Precisamos viver o caminho das virtudes e tomar, por exemplo, aqueles homens santos, mulheres santas, casais santos. Como é belo, como é lindo ver alguém que morre por Jesus por amor, que não reclama nos sofrimentos, porque sabe que se reclamar vai estar emprestando a sua boca para o inimigo, sofrendo com amor e vivendo, caminhando por essa terra com amor. Aqui nos nossos dias, na nossa atualidade, como é belo a gente saber que tem alguém de Deus que está rezando por nós na madrugada, que nos ama e que está a todo momento orando e vigiando conosco. Pessoas que não estão interessadas naquilo que a gente tem. Por quê? Por que tem pessoas que não são interessadas naquilo que a gente tem? Porque já tem tudo. Já temos Jesus. Por isso nada nessa terra nos interessa. Precisamos, meus amados irmãos e irmãs, tomar, por exemplo, da nossa vida, não esses homens que vivem vida errada, e sim os homens de Deus, que vivem a vida em Deus, e os santos que são astros luminosos que a igreja nos apresenta para tomarmos como exemplo. Para tomarmos como exemplo. E eu creio que um dia você também vai estar nos altares da igreja, como santo, canonizado na Praça de São Pedro, como santos canonizados da Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu sou feliz! Como nós devemos ser felizes por sermos católicos. Nós temos pessoas que são exemplares, que viveram o caminho das virtudes, que renunciaram ao mundo e que hoje estão no céu, dizendo assim: trilha o caminho que eu trilhei, porque um dia vocês vão estar aqui comigo no reino dos céus. Eu, Lucas de Maria, não preciso inventar o meu caminho para o céu, porque Jesus já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e os santos são a prova de que esse caminho é genuíno, que esse caminho é verdadeiro e que esse caminho tem uma finalidade eterna do reino dos céus. Então eu preciso tomar como exemplo os santos, os homens virtuosos, as mulheres virtuosas, as pessoas de Deus. Esses são nossos exemplos. Então nós precisamos ter o discernimento de quem nós colocamos na nossa vida para nos levar, para nos instruir, para nos fortalecer, para nos construir como homens e mulheres de Deus. Exemplos são aqueles que vivem o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Você toma posse disso? Diga: eu tomo posse. Digite aí: eu tomo posse. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa verdade. Quem deve ser os nossos exemplos? É o tema de hoje. Os santos. Eles devem ser os nossos exemplos. Eu preciso tomar como exemplo os santos. Amém?
São João da Cruz, São Paulo da Cruz. Esse deve ser nossos exemplos. Eu tenho muito como exemplo de pregadores santos já canonizados. Temos meus exemplos, né, que ainda estão no nosso meio, como meu pai espiritual, meu pai fundador, que é um pregador conhecido no Brasil inteiro, missionário Daniel Silveira, é meu exemplo como pregador, mas eu tenho meus santos que são meus exemplos, como Santo Antônio de Pádua, como São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz, ele pregando numa praça, aí uns homens iam passando numa estrada, aí escutaram a pregação de São Paulo, eles iam passando a cavalo, andaram 5 quilômetros a cavalo e encontraram São Paulo da Cruz pregando numa praça. Olha como isso é forte. São Paulo da Cruz. Isso é muito forte. Então temos que tomar como exemplo os santos. Esses são nossos exemplos. Esses astros luminosos do céu, que nos fazem pessoas mais de Deus. E que quando eles nos pegam em seus braços, intercedendo por nós e combatendo conosco, porque os santos combatem conosco, os santos nos ajudam nos momentos difíceis. Vai dizer no livro Legenda Áurea, na história de Santo André Apóstolo, depois de sua morte, existia um bispo que era muito devoto de Santo André Apóstolo. O que foi que aconteceu? O demônio arma um laço, arma uma armadilha para aquele bispo. Ele morava em uma casa enorme com seus irmãos padres, a casa paroquial. Aí um dia chega uma mulher na porta do bispo, pedindo para se confessar. O demônio se materializou naquela mulher, pedindo para se confessar. Aí o que foi que aconteceu? Ele, com muita compaixão, e aquela mulher, né, o demônio materializado, foi o que aconteceu. Ele, como aquele demônio em forma de mulher, começou a dizer que estava necessitando de confissão, que queria o paz na sua alma e queria que ele confessasse. Aí ele perguntou: por que você não fala com os padres? Ele disse: não, porque eu só posso contar meus pecados ao Senhor. Foi o que aconteceu? Aquele bispo se compadeceu e chamou aquela mulher para dentro de casa, deu leito a ela, deu alimento. Aí o que foi que aconteceu? Num jantar que eles tiveram, o pobre bispo, inocente naquela história, começou a olhar para aquela mulher dando atenção, como era um hóspede novo naquela casa, dando atenção a ela. O que foi que aconteceu? Cada vez que ele olhava, o demônio ia lançando flechas na sua alma, e aquele bispo foi começando a se corromper. O que foi que aconteceu? Ele já começou a ter desejos pecaminosos, estava esperando somente uma oportunidade para cair com aquela mulher pecaminosa, com aquele demônio disfarçado de mulher. Aí o que foi que aconteceu? Um dia, um mendigo bate na porta da casa daquele bispo. Bum, 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 bum. E todos assustados, porque aquelas batidas muito fortes era de alguém que tinha pressa. Aí quando o bispo mandou alguém ir lá, aí disseram: é um mendigo. Deixa eu entrar? Aí disse: não sei se deixa eu entrar. Aí a mulher pergunta para ele, faz algumas perguntas a ele. Se ele responder, a gente vai saber se é alguém virtuoso, que é digno de entrar nessa casa e sentar-se à mesa com o bispo. O que foi que aconteceu? O bispo disse: quem melhor para elaborar essas perguntas do que você? Aí mandou ela elaborar as perguntas. Elaborou a primeira, foi lá dizer a ele. Elaborou a terceira, a segunda, foi lá dizer ao mendigo, e ele respondeu as duas primeiras perguntas com muita maestria. A última pergunta, o demônio caiu por terra. O demônio, né, disfarçado de mulher, disse assim para ele: olha, pergunte a ele qual é a distância do céu para a terra. Quando o padre foi lá, o padre que o bispo mandou, foi lá e disse: mas a última pergunta para você poder entrar, para saber se a gente pode deixar você entrar. Qual é a distância do céu para a terra? Aí aquele mendigo disse assim: pergunte para aquele demônio que está elaborando essas perguntas, porque ele, como ninguém, sabe qual é a distância da terra, porque ele foi precipitado do céu aos infernos.
Então ele foi precipitado, ele sabe qual é melhor a distância do céu para a terra. Quando aquele padre chegou assustado para dizer a resposta para o bispo, o demônio fugiu. Quando ele correu para saber quem era o mendigo que estava à porta, o mendigo também desapareceu. Aquele bispo começou a fazer jejum, penitência, pedindo perdão a Deus e pedindo a Deus que mostrasse quem era aquele mendigo. Quem era? Santo André Apóstolo. Santo André foi até a porta daquele homem para livrá-lo daquele laço do demônio. Ou seja, depois que os santos foram para o céu, aí é que eles nos protegem, que eles nos ajudam. Então nossos exemplos devem ser os santos. Amém? O santo. Quem é o santo que você gosta, que você ama? Digita o nome de um santo que você gosta muito da história. Seja Padre Pio. Eu amo particularmente muito Padre Pio. Né? Eu vou dizer só um nome. Padre Pio. Amo de forma profunda São Padre Pio. Inclusive nasci no mesmo dia que Padre Pio nasceu, dia 25 de maio. Eu também nasci no dia 25 de maio. Padre Pio, eu amo São Padre Pio. Coloca aí o nome de um santo. Aqui já tem gente dizendo, ó, São Francisco de Assis. Grande exemplo. São Francisco de Assis uma vez chamou os seus irmãos e disse assim, vamos ali na praça pregar o evangelho. Os irmãos de São Francisco, dos frades, foram com eles. Aí o que foi que aconteceu? São Francisco começou a dar voltas na praça, deu uma volta, deu duas, deu três, aí foi embora para o mosteiro. Aí eles perguntaram, não estavam entendendo nada, os irmãos, os frades, irmãos de São Francisco, perguntaram, mas você não disse que ia pregar na praça? Aí ele disse, vocês não viram minha pregação? Nem sempre é preciso usar as palavras para pregar. Pregai o evangelho, se preciso for, utilize as palavras. Olha como isso é maravilhoso. São Francisco das Chagas, tem gente aqui dizendo, ó, Santa Irmã Dulce. São Francisco das Chagas é São Francisco de Assis. Ele recebeu também os estigmas, assim como seu filho, né, espiritual, São Padre Pio, também recebeu os estigmas. Glória a Deus. Nossa Senhora de Fátima, nosso exemplo maior, nossa Mãezinha Maria Santíssima. Nossa Senhora de Fátima. Glória a Deus. Irmãos, quem gostou dessa formação, digita glória a Deus. Digita aí. Quem gostou dessa pregação, dessa formação, digita glória a Deus. Digita aí para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você abriu muito a sua mente. A gente falou de várias histórias de santos. E eu creio que você também vai ter esse amor de estudar mais sobre a vida dos santos. E se você já tem o desejo profundo de estudar sobre a vida dos santos, eu vou recomendar um livro aqui para vocês, ó. Legenda Áurea. Aqui, irmãos, tem mais de 170, quase 200 histórias de santos. Muito bom, um livro maravilhoso, um livro que você tem que ter na sua casa. Então já pesquisa aí nas lojas virtuais, Legenda Áurea, Legenda Áurea. E eu quero pedir as orações de vocês, porque eu vou começar, né, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou com um desejo muito grande no meu coração de começar a fazer alguns vídeos, né, sobre a vida dos santos, tirado daqui desse livro. A gente vai meditar na vida dos santos tirado desse livro, vai ser uma bênção. Eu creio que vai alimentar bastante sua fé, porque você vai se identificar com o santo, vai estudar mais sobre a vida dele e vai tomá-lo como exemplo da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, peço a vocês orações, rezem por mim, rezem por minha família, pelo meu ministério. Eu quero, desde já, pedir a vocês que rezem. Amém? Vamos aqui orar, vamos pedir a Deus a graça, o fortalecimento da nossa vida. Que Deus possa vir com toda a força do seu coração sobre a nossa história. Vamos clamar o fogo do Espírito Santo. E que a Virgem Maria nesse momento passe à frente. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Você que acolheu no seu coração esta formação. E diga para o Senhor nesse momento, meu Deus, eu quero vos amar mais e mais. E eu quero tomar, por exemplo, os homens santos, as mulheres santas, que viveram um exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo de forma verdadeira, de forma profunda. Eu quero viver como o Senhor Jesus. Eu quero caminhar como o Senhor Jesus. E para isso eu quero tomar, por exemplo,
como exemplo da minha vida, os santos que viveram uma vida íntima com o Senhor. E, Senhor, nesse momento, vem sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha história. Me faz uma pessoa nova em Deus, me faz uma pessoa transformada no Senhor, porque eu quero ser mais de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você esteja nessa live com o seu coração cheio de pensamentos negativos. Eu quero pedir agora o auxílio dos santos, que interceda por você e que você receba agora a paz. Uma paz profunda no seu coração, uma paz profunda na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixa o Senhor nesse momento visitar você e te amar de forma profunda. Te amar de forma profunda e verdadeira. Vamos rezar uma Ave Maria nesse momento e pedir a Deus que o fortalecimento venha ao nosso coração. Vai cair aqui no Instagram, mas eu te peço, volte o mais rápido possível para a gente continuar em oração. Vamos fazer essa oração da Ave Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está aí nos acompanhando, deixa Deus fortalecer você. Deixa Deus abraçar o seu coração nesse momento. Deixa Deus nesse momento tranquilizar o teu coração. Vamos orando. Vamos orando. Porque Deus, Ele quer fazer obra nova na nossa vida. Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas. Nesse momento que você possa, desde já, entregar a sua família nesse momento de oração. Entregar a sua casa, a sua história. Porque Deus, Ele quer derramar bênçãos. Deus, Ele quer derramar bênçãos. Glória a Deus, deu certo aqui, gente. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, deu tudo certo. Deus é maravilhoso. Vamos dar início aqui para o pessoal voltar aqui no Instagram, para a gente rezar e clamar ao Senhor todo fortalecimento na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Você que está aí no Facebook, acalma o teu coração e deixa Deus fazer coisa nova em você. Talvez você entrou agora, você nem assistiu a formação, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer falar ao teu coração nesse momento. E Deus quer derramar sobre a tua história muitas bênçãos maravilhosas. Então toma posse. Se você estava precisando de fortalecimento, toma posse do fortalecimento de Deus agora. As pessoas já estão entrando aqui pelo Instagram para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora. Vamos clamar o fogo do Espírito sobre nós. Porque eu sei que Deus é poderoso para fazer, e a palavra nos confirma isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. E nós acreditamos, Senhor, que todas as graças, todas as bênçãos vêm pelas mãos da Virgem Maria. Eu quero agora, juntamente com você, rezar essa Ave Maria consagrando. Uma vez Santa Teresa d'Ávila chegou a dizer que nos momentos difíceis de aflição, ela rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso. E aquela oração era muito mais poderosa do que rezar várias orações distraídas. Então vamos rezar essa Ave Maria, consagrando esse momento, consagrando a tua casa, a tua família, a tua história, a nosso Senhor e a Virgem Maria. Vamos rezar essa Ave Maria. Finalizando esse momento de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu finalizei um pouco mais cedo a oração, porque eu quero falar uma coisa maravilhosa para você. Quero falar uma coisa para você. Eu quero estar na sua vida para te ajudar. Eu quero estar na sua vida para te ajudar. Você que me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, se você quiser se aconselhar comigo, conversar,
Me dá o seu nome, o nome da sua família como intenção para me orar nas madrugadas, quando eu for fazer meus momentos de oração. Colocar o seu nome. Me chama no direct. E lá no direct eu vou te dar o meu número do WhatsApp. Lá você vai me dar o seu nome, né? Vou lhe dar o meu número de WhatsApp para você conversar comigo quando você estiver precisando. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, tenha paciência, porque eu tenho que estudar, eu tenho que rezar. Não é todo momento que eu vou ter tempo para estar atendendo. Então, na medida do possível, eu vou atender você em aconselhamento. Então, se você está precisando, se você quer se aconselhar comigo, vá lá no meu direct e diga, Lucas, eu quero me aconselhar com você. E se você quiser, a gente pode até marcar uma reunião em vídeo, né? A gente pode fazer uma chamada de vídeo e a gente se aconselha, eu lhe aconselho você, você partilha comigo e a gente vai fazer orações juntos e a gente vai crescer na nossa vida espiritual e vamos pedir a Deus a cura do nosso coração. Eu quero estar presente, eu quero ajudar você, eu quero ajudar verdadeiramente a sua casa, a sua família, rezando por você e pedindo a Deus que derrame as graças necessárias na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Eu quero aqui, desde já, agradecer a todas as pessoas que se comprometeram e nos ajudar de forma mensal, que se tornaram nossos benfeitores mensalmente, que todos os meses se comprometeram de enviar uma quantia para a gente, ou então alimento, ou então alguma coisa que estão nos ajudando. Muito obrigado, estamos em oração. A gente está fazendo vigília por vocês, vamos fazer mais ainda para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo momentos de oração por vocês que estão nos ajudando e por vocês também que nos seguem, que divulgam o nosso Instagram. A gente está fazendo oração por você, mas em especial, muito obrigado, você que se comprometeu. E se você quiser se comprometer, né, em ser o nosso benfeitor, né, o benfeitor da minha casa, da minha família, né? Sou casado, tenho 2 filhos, como já disse. Se você se comprometer, né, no mês de maio, muitas pessoas ajudaram para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você nesse mês, né, quiser entrar nessa campanha de ajuda, né, a minha família, a minha missão como missionário que vive da Divina Providência, me chama no direct ou então nota o meu número aí, ó. Meu número é DDD 88 999 40 43 79. Meu WhatsApp, DDD 88 999 40 43 79. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus providencie 1000 vezes mais na sua casa de tudo aquilo que você providenciou pra gente, viu? Você nos ajudou a comprar o alimento para nossa casa, você que ajudou, né, no mês passado, nos ajudou a comprar o alimento para nossa casa, nos ajudou nas necessidades que a gente teve ao longo desse mês de maio. E se você quer entrar nessa campanha de nos ajudar, seja com qualquer quantia, né? Seja R$5, R$10, R$20, talvez para você é pouco. Teve pessoas que disseram assim, Lucas, eu estava com vergonha de dar somente R$20. Eu digo, irmã, R$20 para nós que vivemos da Divina Providência é muito bem-vindo e a gente acolhe com todo o amor. Por quê? Porque o pouco com Deus se torna muito. Deus faz aquele pouco multiplicar e a gente é grato. Por quê? Porque a gente sabe que vem do coração de Deus, que passa pelo seu coração e vem até nós para nos ajudar. Então, muito obrigado por vocês que ajudaram. Vocês que querem ajudar, entrem em contato, né, no direct. Aí a gente vai estar conversando direitinho, né? Já colocaram aqui, ó. Esse é o meu número, ó. Marquinhos colocou aqui no Facebook. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida poderosamente. Muito obrigado ao Marquinhos que ajudou aqui, ó, na divulgação. Que Deus abençoe, que Deus lhe pague. E muito obrigado mesmo. E que Nossa Senhora passe à frente da vida de cada um de vocês. Se você se interessar em nos ajudar de alguma forma, tem pessoas que nos dão roupa para os meus filhos, tem pessoas que não dão. Gente, eu ganhei... Olha, tem pessoas que nos ajudam de todas as formas. Olha, ganhei essa bolsa para me colocar minha Bíblia dentro, minhas coisas dentro. Então, tudo é bem-vindo, tudo é ganhado, porque vem do coração de Deus e a gente fica muito feliz. Eu sou muito feliz. Tem pessoas que dizem assim, mas o Lucas fica tão feliz com tão pouco. Eu digo, meu Deus, meu irmão, é porque vem do coração de Deus. Mesmo que seja pouco, vem do coração de Deus. O Senhor pegou lá
5 pães, 7 pães e 3 peixes e fez a multiplicação, alimentou mais de 1.000 pessoas. A Bíblia fala que é 500 pessoas, mas não, naquela época não contava nem as mulheres, nem as crianças, nem os idosos e nem os doentes, só contava os homens. Então tinha muito mais pessoas, mais de 1.000 pessoas naquele lugar e Jesus multiplicou os pães. Então o pouco com Deus se torna muito. Se você quiser nos ajudar, fique à vontade, mande uma mensagem. Esse é o número, né, aqui do Facebook, é o número do meu WhatsApp e você me chama no direct. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Continua compartilhando aí, divulgando o meu Instagram. Deus abençoe você. Muito obrigado pela ajuda. Salve Maria Santíssima. Muito obrigado.